O sheik bilionário jamais imaginara que seu coração pudesse acumular tanto peso de rejeição. 20 vezes, 20 mulheres disseram não aos seus convites, afastando-se com olhares frios e palavras cortantes. Humilhações repetidas que ecoavam em seu palácio, mesmo em meio ao luxo que o cercava. Aquela solidão densa lhe consumia, deixando uma amargura invisível, um vazio tão profundo quanto o deserto que abraçava seu emirado. Naquele entardecer escaldante, o sol incendiava as muralhas douradas do palácio. O aroma das especiarias, cardamomo, açafrão e incenso misturava-se ao silêncio pesado dos salões ricamente adornados, onde cortinas de seda fluíam suavemente, e lustres de cristal refletiam as últimas luzes do dia. O sheik, com sua postura régia e olhar distante, percorria os corredores imensos, imerso no próprio tormento. Seu nome era Zafir, um homem de poder incomparável, conhecido por seu charme e riqueza, mas desconhecido para si mesmo no que dizia respeito ao amor. Arrogante, frio, mantinha os outros à distância, defendendo-se contra a ferida da rejeição com muralhas invisíveis. Contudo, naquela noite, uma decisão inesperada abalaria sua rotina. Layla, uma jovem serva, de mãos ásperas pelo trabalho constante, olhos castanhos brilhantes e cabelos simples presos em trança desalinhada, habitava o outro extremo daquele mundo. Em seu barracão, perto dos muros do palácio, o cheiro de terra úmida e lenha queimando trazia a sensação crua da vida dura que levava. O rosto marcado pela honestidade da luta diária, sua alma jamais entendida pela alta sociedade. Quando o convite para um encontro for enviado a Layla, as risadas sussurradas das damas da corte chegaram até seus ouvidos, carregadas de escárnio. Um convite do sheik bilionário surgindo para uma serva. Era inacreditável. Mas Layla não era como as outras. Sem vaidade e indiferente às opiniões, respondeu com um simples aceito. No primeiro encontro, Zafir não conseguia esconder o choque, sua habituada arrogância desarmada pela sinceridade imposta pela serva. As expectativas da corte e seus próprios preconceitos travaram uma batalha silenciosa dentro dele. Layla, com sua autenticidade, falava sem rodeios, sua voz firme carregada de vida e verdade, enquanto ele, atônito, sentia seu mundo rígido se desmoronar. Você não é como as outras, ele disse baixinho, o brilho em seus olhos misto de confusão e fascinação. Layla, com um sorriso tenso, respondeu, não preciso ser. E você, sheik, já tentou ser apenas você mesmo? Entre a distância das origens e a inesperada conexão, cresceram olhares que falavam mais do que palavras. A tensão sussurrava segredos em cada silêncio trocado. Mas, no fundo, Zafir lutava contra fantasmas antigos. Quando, ao final da noite, contemplando a lua cheia do deserto, o sheik percebeu um detalhe esquecido. Um antigo anel escondido sob as vestes simples de Layla, com insígnias que remontavam a uma linhagem de nobres desaparecidos. Seu coração tremeu não só pelo mistério, mas pelo temor iminente, que esse segredo pudesse ser o abismo entre eles, ameaçando tudo que começara a florescer. E antes que o próximo segredo deste emirado seja revelado, confira se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitas emoções ainda estão por vir, e não quero que você perca um só instante. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Conte nos comentários de onde você acompanha essa saga e qual reviravolta acha que está por vir. Sua paixão por essas histórias é o que nos inspira. Obrigado por estar conosco.
Zafir ainda segurava o anel em suas mãos, oculto sob a simples manga do vestido de Layla. O peso daquele pequeno objeto pesava mais que todo o ouro acumulado em seu vasto palácio. Seu coração não sabia se gritava de medo ou de esperança. Quem era aquela mulher que ousava carregar um segredo tão profundo e proibido? Seus dedos apertavam o metal com força, enquanto a mente navegava por tempestades de dúvidas e lembranças esquecidas. A noite avançava lá fora, e o silêncio parecia conspirar ao seu favor. No salão principal, o calor das tochas dançava nas paredes, desenhando sombras que pareciam sussurrar segredos antigos. Zafir voltou os olhos para Layla, que se encontrava próxima, mas parecia distante, envolta em seus próprios pensamentos. Ela não percebeu o olhar intenso que a fitava. Por que esconde isso de mim? Sua voz saiu mais firme do que imaginara, carregada de uma emoção que ele mesma desconhecia. Layla encarou o sheik, seu olhar castanho revelando uma mistura rara de coragem e vulnerabilidade. Não há segredo apenas seu, sheik, respondeu com calma, quase um sussurro. Essa história não pertence a mim, mas uma linhagem que foi apagada das memórias desse lugar. Não escolhi ser quem sou, mas escolhi continuar. Zafir sentiu o peito apertar. Ele conhecia as histórias de faces que o poder da família apagou, de nomes esquecidos no tempo, de nobrezas arruinadas e silenciadas. Mas ouvir aquilo tão perto, daquela mulher humilde que tanto desafiava sua arrogância, era como uma punhalada disfarçada de afago. Então por que aceitar um convite de um sheik bilionário? Perguntou, tentando esconder o tremor na voz. Layla caminhou devagar pelo salão, o tilintar de seus passos sobre o mármore ecoando como uma melodia triste. Porque às vezes o destino exige que enfrentemos os fantasmas para encontrarmos a liberdade, disse, olhando para ele com uma firmeza quase dolorosa. E talvez eu tenha aceitado não pelo que você é, mas pelo que você poderia ser. Zafir sentiu a ficha cair. Por anos, ele se trancara em sua torre dourada, temendo ser ferido, afastando mulheres com sua frieza e orgulho ferido. Agora, diante daquela jovem que não se curvava à opulência nem ao medo, percebera que carregava mais do que a solidão. Carregava o medo de se permitir sentir. Aquela noite, sob as estrelas alaranjadas do deserto, o sheik e a serva se encontravam, na linha tênue entre o passado sombrio e a promessa incerta do amanhã. Mas nem todos no palácio compartilhavam do silêncio cúmplice daquela noite. Em um corredor estreito, ensaiado pelas fontes que jorravam água cristalina, uma figura espreitava por trás de uma coluna trabalhada em ouro. Seus olhos estreitaram-se ao observar a cena entre o sheik e Layla. Você realmente acredita que uma serva poderá se manter ao seu lado, Zafir? Sua voz era um veneno disfarçado de preocupação. Isso pode destruí-lo. Essa história pode afundar não só você, mas todo o seu império. Zafir virou-se abruptamente, o rosto endurecido. Todos os impérios caem, Rafik, e o meu não sobreviverá se eu negar aquilo que meu coração precisa. Cuidado com os seus desejos, advertiu Rafik, a sombra de um sorriso cruel se formando em seus lábios. No jogo de poder, paixões são fraquezas disfarçadas de força. Enquanto a tensão crescia entre os dois homens, Layla caminhava até a varanda do palácio, sentindo o vento do deserto acariciar sua pele. A lua cheia lançava uma luz prateada sobre o vasto terreno, despertando sombras e histórias esquecidas. Ela tocou suavemente o anel escondido sob suas vestes e pensou na responsabilidade silenciosa que carregava. O passado de sua família,
marcado pela traição e pelo exílio, podia ser a chave para derrubar muros ou a própria sentença de uma queda irreparável. De repente, uma voz distante quebrou o silêncio. Uma mensagem inesperada que se espalhou pelo palácio como fogo no deserto. Layla! Chamou uma figura do serviço, ofegante e aflita. Algo aconteceu. O embaixador estrangeiro chegou acompanhado de uma comitiva inesperada. E eles exigem falar com você. O coração de Layla disparou. O estado de alerta se misturava ao medo e à curiosidade. O nome dela, uma serva modesta, agora ecoava entre as vozes poderosas de diplomatas e nobres. Zafir sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A notícia não podia ser coincidência. Ele avançou rapidamente na direção da varanda, encontrando Layla pálida, mas com os olhos brilhando de determinação. "Quem é essa comitiva?" perguntou, tentando esconder o nervosismo. "Não sei ao certo, mas se eles vieram atrás de mim, significa que meu passado finalmente encontrou o presente. E você está no meio disso, mais do que imagina", respondeu, com uma coragem que chocava o próprio sheik. O silêncio se instalou entre os dois, pesado como uma tempestade prestes a desabar. Zafir segurou a mão de Layla, por um instante apertando-a com força, não para controlar, mas para assegurar que estivesse ao seu lado neste momento incerto. A promessa implícita naquele gesto foi o único elo de segurança diante do desconhecido que se aproximava. No salão, a corte murmurava, os olhares se voltavam para a porta principal, que agora escancarava o caminho para um futuro imprevisível. E enquanto a comitiva misteriosa atravessava os corredores do palácio, uma dúvida negra pairava no ar. Quem seria capaz de aceitar a verdade que Layla trazia? E até onde o sheik bilionário estava disposto a ir para proteger o que começava a nascer entre eles? Ninguém ainda sabia que aquele anel, mais que um símbolo antigo, era a chave para abrir um segredo capaz de abalar não só um império, mas a alma do próprio Zafir. À medida que as portas se abriam, um silêncio mortal reinava. E por trás daquele silêncio, uma voz surgia, a mais inesperada de todas. "Layla, você não pertence mais ao passado. Pertence a este momento. Mas será que o sheik está pronto para enfrentar o que você realmente é?" Sussurrou uma mulher, envolta em véus que ocultavam mais do que seu rosto. Zafir apertou os punhos, o brilho nos seus olhos assumindo uma intensidade quase ameaçadora. Porque aquela noite, ele não enfrentava apenas uma comitiva estrangeira, nem um segredo escondido sob um anel. Enfrentava o desmoronar de tudo o que acreditava ser, o próprio império da sua alma. E o pior estava por vir. O salão tremeu com a chegada da comitiva, passos firmes ecoando sobre os mármores reluzentes, como trovões anunciando uma tempestade inesperada. Os rostos dos nobres se voltaram entre curiosidade e desconfiança. Ninguém jamais imaginara que uma simples serva fosse o centro de uma convocação tão peculiar. Layla sentiu o peso dos olhares cruéis, dos cochichos abafados, enquanto seus dedos apertavam com força o antigo anel escondido sob os tecidos modestos. Zafir, ao seu lado, se mantinha estático, embora seu coração batesse como um tambor de guerra. A máscara cotidiana do sheik bilionário começava a rachar, revelando uma mistura inédita de medo e determinação. Seus olhos encontraram os de Layla, buscando nela a força necessária para enfrentar a tempestade que se avizinhava. De entre os membros da comitiva, surgiu uma mulher vestida com seda negra.
o rosto quase oculto por um véu translúcido que deixava entrever olhos de um azul tão intenso que parecia penetrar os segredos mais profundos da alma. A voz dela, suave e hortante, percorreu o salão como uma lâmina afiada. Layla, não esperávamos encontrá-la aqui. Nem todos em nosso povo sabem o quão profundamente sua linhagem está entrelaçada com o futuro deste emirado. Chegou a hora de escolhas, declarou, fixando o olhar nela. A jovem sentiu o peso da responsabilidade esmagando seu peito, mas sua voz, quando finalmente rompeu o silêncio, foi firme como aço. Estou pronta para enfrentar o que vier. Mesmo que isso signifique o fim de tudo que conheço. Zafir deu um passo à frente, a imponência do sheik bilionário tomando conta do ambiente. Ela não está sozinha, e não permitirá que seu passado a defina. Sua voz ecoou, carregada de autoridade e promessa. O murmúrio da corte crescia, prenúncio de resistência e intriga. Muitos duvidavam daquela união improvável, da força de Layla e da capacidade de Zafir em proteger um segredo tão explosivo. Mas a tensão maior estava para se revelar. A mulher da comitiva avançou alguns passos, retirando delicadamente o véu e revelando o rosto marcado por uma cicatriz fina ao lado direito, um contraste que intensificava sua beleza austera. Meu nome é Amira, disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Represento a casa ancestral que guarda os segredos e as chaves para o equilíbrio entre nossos povos e famílias há gerações. E é por isso que sua presença aqui, Layla, causa tanto temor e esperança ao mesmo tempo. Layla engoliu seco. A corrida do deserto, as histórias sussurradas em seu vilarejo, os meses de silêncio dentro do palácio. Tudo convergia para aquele instante de inescapável verdade. O que ela carregava não era apenas uma herança de sangue, mas uma responsabilidade que poderia destruir tudo, ou salvá-los, dependendo do caminho escolhido. Zafir sentiu a sombra de um confronto iminente se formar nos olhos de Amira. Um velho rancor, talvez, ou a astúcia de quem há muito tempo calculava seus movimentos. Sua mão fechou-se em punho, e por um instante o sheik bilionário se deu conta de que a batalha não seria apenas por Layla, mas por seu próprio império emocional. Por que vieram atrás dela agora? A voz de Zafir soou dura, mas permeada pela sombra da dúvida. Amira cruzou os braços, e suas palavras caíram como uma sentença. Porque o tempo do silêncio terminou. O segredo que você busca proteger, Sheik Zafir, é também o que pode desestabilizar não só seu palácio, mas todo o equilíbrio da região, disse, os olhos brilhando sob a luz opaca dos lustres. Layla sentiu o calor subir até o rosto, misturando vergonha e desafio. Não queria envolver Zafir numa rede de perigos que ela mal compreendia. Já sentira na pele o abandono, a luta para sobreviver longe das regalias, mas nunca um risco tão grande pairando sobre sua cabeça. Eu não posso fugir mais, confidenciou, quase num sussurro. Este anel é a única ligação viva ao meu passado. E talvez ao futuro que desejo escolher. Zafir aproximou-se dela, como se só seu toque pudesse impedir que o caos os engolisse. Sua voz, agora menos firme, mais humana, revelou a fissura que a arcaica armadura de sheik começava a exibir. Não importa o quanto o mundo tente nos separar, Layla. Enquanto estiver aqui, ao meu lado, lutarei contra qualquer sombra que ouse atravessar nosso caminho. Um silêncio pesado caiu, quebrado apenas pelo som distante de passos apressados e vozes sussurradas. A corte inteira parecia prender a respiração, aguardando o próximo movimento. Então, como se as forças do destino resolvessem desfiar sua trama com um golpe cruel, os murmúrios se transformaram em um clamor abafado. Sheik,
Chamou apressado o capitão da guarda, entrando às pressas no salão. Há um homem no portão principal que insiste em vê-lo. Diz que seu destino está ligado a este encontro. Zafir trocou um olhar rápido com Layla. Seu coração gelou, o ar rarefeito do palácio tornando-se quase sufocante. Quem é ele? Perguntou, a voz cheia de tensão. Não mencionou nome, mas carrega um brasão antigo, semelhante ao de nossa linhagem mais respeitada. Parece determinado, e não aceitará ser ignorado. Algo naqueles olhos que não foram vistos ainda. Algo que vendia perigo às claras, fez a respiração do sheik falhar por um segundo. Layla sentiu a pele arrepiar. Ele era a última peça daquele quebra-cabeça que desafiava o palácio. A sombra que poderia romper o delicado equilíbrio que estavam tentando segurar com tanto esforço. Zafir respirou fundo, tentando reunir a força que julgava perdida naquelas semanas de desilusão e luta interna. Que o tragam até aqui. Não posso mais fugir do que chegou para encontrar. Layla, o anel escondido sob seu vestido, olhou para Zafir, com olhos que imploravam por proteção e por coragem. Mas não sabiam que a verdadeira aprovação estava apenas começando. E quando as portas se abriram para revelar a figura enigmática no limiar do salão, um silêncio mortal se abateu sobre todos. O sheik bilionário sentiu que, ali naquela imagem que surgia entre as sombras, sua vida, seu amor e seu império iriam se romper ou se restaurar para sempre. Os passos firmes do visitante romperam o silêncio do salão com um eco que parecia boiar em cada cúspide delicadamente entalhada das paredes douradas. Todos os olhares se voltaram, carregados de uma mistura inquietante de reverência e temor. A figura alta, vestida com um manto escuro bordado em fios prateados, permaneceu imóvel no limiar, como se carregasse o peso de séculos no próprio corpo. Zafir avançou, os olhos flamejantes lançando um desafio silencioso à presença que se impunha diante dele. Cada músculo do sheik bilionário estava tenso, a aristocracia enraizada em seu sangue e a ferida recente de suas desilusões, tornando aquela situação inesperadamente vulnerável. Sua mão, firme, indicou que o estranho adentrasse o território sagrado do palácio. Layla permaneceu perto, seus dedos entrelaçados, as pulsações rápidas refletindo a tempestade que se formava dentro dela. O ar quente do deserto parecia denso, quase sufocante, restringindo cada respiração em um ritmo carregado de ansiedade contida. Quem é você? A voz de Zafir abriu espaço cortante na atmosfera carregada, firme, reclamando respeito e respostas. O homem abaixou o capuz lentamente, revelando um rosto marcado por cicatrizes finas, um olhar que carregava mais histórias do que o silêncio poderia conter. Seus olhos, de um castanho intenso, refletiam uma determinação que não admitia recuo. Sou Idris, mensageiro de uma linhagem que acredita que o equilíbrio do deserto está prestes a mudar. Sua voz baixa mas firme estava impregnada de uma urgência incontestável. Layla carrega mais do que um nome e um anel antigo. Ela é a última esperança para uma aliança que pode evitar guerras e destroços. Um murmúrio percorreu a corte. Alguns se entreolhavam, desconfiados da sombra da intriga que se anunciava. Zafir não desviou o olhar, absorvendo cada palavra como se decifrasse um enigma ancestral. Layla sentiu o frio da revelação descer pela espinha, o coração acelerando com o peso da responsabilidade subitamente ampliada. O anel sob suas vestes parecia pulsar, um latido silencioso em sua alma. E por que o segredo foi guardado por tanto tempo? Questionou Zafir, a voz carregada de ressentimento.
Por que esconderam da serva que ousa sentar-se comigo neste palácio? Idris olhou para Layla, num gesto que parecia conferir-lhe força de espírito, porque o passado foi manchado por traições e alianças quebradas. Muitas vezes o melhor era manter o silêncio para proteger os mais vulneráveis. Mas agora, o silêncio não basta mais. E o que vocês dois iniciaram aqui, apontou para Zafir e Layla, poderá ser o fogo que reacenderá uma esperança jamais antes vista. Zafir sentiu um misto confuso de orgulho e medo crescer em seu peito. Orgulho por Layla, cuja coragem desafia não apenas a opulência de seu palácio, mas também o peso do destino. Medo, porque sabia que as ameaças seriam maiores agora, mais obscuras e abrangentes do que qualquer desafio que enfrentou antes. Um passo de Layla quebrou o silêncio denso, seus olhos fixos em Idris. Estou pronta para carregar esse peso, mas não sozinha. Quero que saiba, Sheik, que seu lugar não é apenas ao meu lado por título ou privilégio, mas por escolha, por coração. Disse a voz firme e doce, um hino à determinação que brilhava em seu âmago. Zafir engoliu a emoção que ameaçava transbordar. Aproximou-se dela, deslizando os dedos pelas costas suaves do vestido simples que escondia segredos milenares. Seu olhar encontrou o dela, um laço silente se formando ali, tão forte quanto as muralhas que cercavam o palácio. Não importa o que o destino traga, murmurou ele. Enfrentaremos juntos. Nem mesmo o passado poderá nos separar. Porém, enquanto trocavam essa promessa silenciosa, a entrada do salão se abriu novamente, e uma jovem serva adentrou às pressas, os olhos arregalados, com uma notícia que parecia acender novas chamas na já ardente noite. Majestade, há notícias urgentes vindas do sul do Emirado, um movimento inesperado nas fronteiras, homens armados e estranhos sinais. Dizem que um antigo inimigo pode estar se aproximando, informou com voz trêmula, o suspense no ar, cortando como a lâmina afiada de um punhal. Zafir franziu o senho, o rosto endurecido pela responsabilidade e pelo instinto de guerreiro. Aquele balançar recém-descoberto do equilíbrio político e emocional do palácio não deixava espaço para vulnerabilidades. O destino não cede ao medo, disse a voz baixa e firme, e não será hoje que o sheik bilionário recuará. Amira, ainda presente no corredor principal, cruzou os braços, os olhos de gelo, envolvendo todos em sua influência silenciosa. Não apenas o passado de Layla está ameaçado, sheik. Seu império pessoal está em jogo. Muitas forças querem ver esse elo rompido, advertiu, o olhar carregado de uma premonição sombria. Layla sentiu um arrepio que era mais do que frio do que do calor do deserto. Sua escolha havia sido feita, mas o preço ainda teria de ser pago. Zafir, reerguendo sua postura régia, conduziu Layla pelo salão. Seus passos agora decididos e seguros. Prepare-se, disse, voz carregada de promessa e desafio. O que quer que venha, enfrentaremos como um só. Porque não é só a coroa que protege este império. É o coração que ousa amar, mesmo na tempestade. Enquanto as sombras se alongavam pelos corredores iluminados por candelabros de ouro, um suspiro sibilante atravessou o vento noturno lá fora. E no deserto, entre dunas douradas banhadas pela lua cheia, um olhar invisível observava o começo de uma guerra que nem todos desejavam. Um segredo enterrado nas areias e um destino selado pela paixão. E nenhum deles sabia que o próximo passo poderia ser a ruína ou a redenção definitiva. E assim, o silêncio foi quebrado por um sussurro vindo das profundezas do passado
que com voz quase inaudível decretou: a verdadeira prova ainda está por vir. A figura imponente de Idris avançava sob os olhares atentos da corte, seu manto escuro ondulando suavemente sob a luz dourada dos lustres. Cada passo que ele dava parecia desafiar o próprio silêncio do salão, carregando consigo histórias que atravessavam gerações. Seus olhos, profundos e intensos, encontraram os de Zafir, lançando uma palavra muda que falava de segredos e destinos entrelaçados. Zafir manteve sua postura régia, mas por dentro seus pensamentos giravam caóticos, como redemoinhos na tempestade do deserto que resistia lá fora. Cada palavra de Idris era um golpe que abalava as certezas do sheik bilionário, mais doloroso que qualquer traição anterior. Layla, imóvel ao seu lado, sentiu o peso da responsabilidade crescer, fazendo suas mãos apertarem com força o anel escondido sob o tecido simples do vestido. Você entende, sheik, que esta aliança não é apenas política. A voz de Idris soava firme, quase reverberando nas pedras do palácio. É o fio que poderá costurar a paz entre famílias que por muito tempo preferiram alimentar feridas abertas. Zafir não desviou o olhar, seus olhos transbordando uma mistura rara de ceticismo e desejo. Desejo por aquela esperança tímida que Layla despertava nele. Ceticismo diante do perigo que parecia espreitar ao redor de cada sombra do palácio. Um murmúrio silencioso percorreu a corte. Alguns nobres trocavam olhares desconfiados. Outros olhavam para Layla como se tentassem decifrar o enigma que ela representava. Amira permanecia à parte, seus olhos de gelo, analisando cada movimento, cada palavra, pesando se o que Zafir lutava para proteger era uma bênção ou uma maldição. Layla sentiu o ar pesado pulsar ao redor dela. Sob a seda simples que mal encobria sua silhueta, o anel latia como um coração preso entre passado e futuro. As histórias que cresceram em seu peito ganhavam voz, embora o medo por vezes tentasse calá-las. Por que esconderam esse segredo? A voz de Zafir cortou o ar como um raio, carregada de dor e revolta. Porque nenhum de nós soube até agora. Idris fixou-se em Zafir, sua expressão tão dura quanto a rocha das montanhas do Emirado. Porque antepor o destino da linhagem à verdade foi a única forma de proteger o que restava, respondeu ele, com uma sombria resignação. Mas o silêncio tem um preço, sheik. A qualquer momento ele pode se transformar em cinzas que tudo consumirão. Layla deu um passo à frente, sentindo o olhar pesado da corte sobre ela. A pressão de olhares que pesavam julgamentos e dúvidas. Eu não sou mais aquela serva invisível, falou, a voz firme e vibrante. Sou herdeira de uma história que foi arrancada de mim, mas não esquecida. Não posso mais fugir das sombras que me perseguem. O silêncio voltou, um peso denso que apertava o peito de todos. Zafir sentiu seus dedos tremendo levemente, um traço de vulnerabilidade que só Layla conseguia perceber. Aproximou-se dela, tocando delicadamente o dorso de sua mão, um gesto carregado de promessa e união. Enquanto eu respirar, você terá um trono à sua espera, Layla, murmurou ele, o tom transformado numa ode de proteção. Um sussurro correu entre as colunas douradas do salão quando uma serva entrou apressada, o rosto pálido e os olhos cheios de alarme. Majestade, notícias urgentes. Homens armados foram vistos na fronteira sul, avançando rapidamente. Há rumores de que uma facção antiga busca retomar poder, e eles não virão com palavras, mas com lâminas. O ar tornou-se mais frio, mesmo sob o calor quase sufocante do deserto. Zafir fechou os punhos.
sentindo o peso do império e do coração esmagados na mesma medida. Que tragam os conselheiros. Vamos preparar nossas defesas. Sua voz não admitia hesitação. Amira cruzou o salão como uma sombra fria, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade cruel e calculista. Para proteger o futuro, Sheik, talvez tenhamos que escolher o que sacrificar, disse, deixando no ar uma ameaça velada. Layla sentiu um arrepio que não se dissipava nem com o calor que envolvia seu corpo. Sabia que agora estavam à beira de uma guerra, que não era apenas externa, mas de forças invisíveis, dentro do próprio palácio, em quem deveria ser aliado e em quem sentia a sombra do inimigo. Zafir reencontrou seu olhar, tampando com o braço uma luz definitiva que deslumbrava. Uma mistura proibida de medo, esperança e amor incipiente. Não podemos mais nos esconder, Layla, nem de nossos inimigos, nem de nós mesmos. Ela sentiu os dedos entrelaçados nos dele, encontrando naquele toque o fio invisível que os manteria firmes contra as tempestades que se aproximavam. Enquanto as últimas luzes do dia desapareciam entre as dunas distantes, o murmúrio do deserto parecia prever o que viria a seguir. Uma prova que testaria não apenas o poder de um império, mas a força do amor que começava a brotar em meio às ruínas das velhas derrotas. E então, no instante em que as portas do salão se abriram para revelar não apenas mensageiros da guerra, mas uma figura inesperada, o silêncio se quebrou. Um homem, coberto por um manto que ocultava quase por completo, avançou pelo salão com passos lentos, pesados, e quando ergueu a cabeça, o relógio do destino pareceu congelar. Seus olhos se encontraram com os de Zafir por um segundo que durou uma eternidade. Sheik, disse ele, com uma voz carregada de passado e vingança, o que você acreditava estar enterrado voltou para assombrar você. E naquele momento, o império de Zafir ameaçou não apenas ruir, mas queimar em chamas que só o amor poderia tentar apagar. O salão permanecia imóvel, como se o próprio tempo hesitasse diante das palavras daquele homem que acabara de cruzar o espaço sagrado do palácio. Idris, com sua postura firme e olhos que carregavam a gravidade de lutas antigas, tinha nas mãos um poder invisível para revirar tudo que Zafir acreditava conhecer. Layla sentia o peito apertar, a respiração curta, os dedos frios agarrando o anel escondido, como se ele fosse o único elo capaz de sustentá-la nessa tempestade prestes a explodir. Zafir permaneceu à frente, o brilho dourado do crepúsculo refletido em seu turbante e nas joias que ornamentavam seu corpo. Mas sua alma lutava uma batalha interna feroz. Ele olhou para Idris, decidindo que não recuaria, mesmo com o peso ancestral, ameaçando soterrar a esperança que nascera com Layla. Se este anel representa um segredo tão devastador, Idris, a voz do sheik bilionário saiu firme, porém carregada de uma angústia contida. É porque vocês o mantiveram trancado por medo. Mas o medo nunca será nosso guia. Idris não desviou o olhar. Seus olhos castanhos se encontraram com os esverdeados de Zafir, cheios de uma determinação feroz. O silêncio protegeu muitos, mas agora pode condenar todos. A história que Layla traz não é apenas uma herança esquecida. É um juramento de sangue que pode reacender guerras atrozes. Layla elevou o queixo, desafiando o medo que tentava se instalar. Seu passado simples e marcado tornava-se uma armadura mais forte do que as sedas finas ou o ouro do palácio. Não vou deixar meu sangue ser manchado novamente por histórias de traição,
disse, sua voz firme reverberando pelo salão. Vim para este palácio não como uma serva, mas como alguém que carrega o peso de sua linhagem, e escolho enfrentar esse destino ao lado do sheik que viu em mim algo além da sombra. Zafir caminhou até ela, aproximando-se como uma onda poderosa que inevitavelmente domina a areia solta do deserto. Seus olhos descansaram nos dela, por um instante que parecia suspenso no tempo. Somos mais do que as correntes que tentam nos prender, murmurou, com uma voz ronca de emoção. Juntos podemos quebrar os muros erguidos pela história e reescrever nosso futuro. O salão parecia respirar junto com eles, as paredes douradas refletindo o calor da promessa que se formava ali. No entanto, mesmo no auge dessa união improvável, o risco se fazia notar. Os olhares desconfiados da corte, as pessoas que sussurravam para trás, as forças invisíveis que se moviam nas sombras. Tudo indicava que aquela trégua delicada era apenas o começo de um conflito muito maior. De repente, passos apressados cortaram o silêncio pesado. Uma serva entrou ofegante, os olhos ardendo com uma notícia que fez o sangue congelar em suas veias. Majestade, os guardas na fronteira relataram um ataque inesperado. Homens fortemente armados com insígnias desconhecidas estão avançando. Dizem que não vieram negociar. O impacto daquela informação caiu como uma lâmina afiada na alma de Zafir. Sua expressão endureceu, o sheik bilionário despertando para a guerra que se aproximava. Preparem-se, ordenou, a voz agora comandando o espaço em seu tom mais autoritário. Esta noite não será apenas de segredos revelados, mas de batalhas travadas. Amira, que até então observava tudo com olhos de gelo, sorriu com uma certeza sombria. Nem todos no palácio desejam que esta aliança sobreviva, Sheik. Alguns veem nesse ato de coragem uma ameaça a seus planos pessoais. Cuidado com os inimigos que se escondem sob o disfarce de aliados. Layla sentiu o corpo gelar. A tensão que carregava desde a primeira vez em que pisou naquele terreno opulento se multiplicava por 1000. Ela apertou o anel contra o peito, como se sua força residisse ali. Zafir então tomou sua mão, o toque firme e cálido trazendo um pouco de estabilidade diante do caos que se formava. Lembre-se, Layla, a tempestade quer nos derrubar, mas só os que permanecem juntos têm chance de reconstruir. Ele caminhou até a grande porta de entrada do salão, olhando para a escuridão além do palácio, onde sombras se alinhavam em silêncio ameaçador. Idris se aproximou, sua voz baixa, como um aço frio contra a pele. Os inimigos não somente carregam armas, Sheik. Eles trazem velhas feridas e antigas desconfianças. O que foi enterrado no passado pode ressurgir mais brutal do que nunca. Lon respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seu corpo inteiro. Eram mais que guerreiros. Eram os fantasmas da história do Emirado. E ela era a chave para abrir essas portas novamente. Estou pronta para enfrentar o que for preciso, disse, o olhar brilhando de determinação. No instante seguinte, as portas do salão se abriram com força. Um vento impetuoso entrou, trazendo o cheiro árido do deserto e algo mais, algo indescritível, um pressentimento de que o jogo estava prestes a mudar para sempre. A figura que entrou estava envolta em um manto escuro, o rosto parcialmente coberto, mas seus olhos punham paralisar com a intensidade do olhar. Zafir percebeu, enquanto seus dedos se cerravam em punho, que mais do que uma ameaça militar, aquela presença era um lembrete cruel de que o passado que ele tentou enterrar jamais ficaria em silêncio. O homem avançou até o centro do salão,
erguendo a cabeça lentamente. Sheik Zafir. A voz soou como um trovão distante que nunca esquecia. Eu sou Harun. Aquilo que você esqueceu está aqui para cobrar sua dívida. O imperador da noite em seu império ameaçava ruir, e naquele instante, Layla soube que a verdadeira prova para o sheik bilionário ainda estava por vir. O rosto encoberto pela sombra do capuz revelou-se lentamente, e Idris avançou pelo salão com passos firmes. A presença dele carregando o peso de séculos e um silêncio ensurdecedor que parecia roubar o ar dos presentes. Zafir permaneceu diante dele, o corpo tenso como a corda de um arco prestes a disparar, os olhos de um verde impressionante queimando com uma mistura de autoridade e medo contido. Layla, ao lado do sheik bilionário, sentiu o frio do destino cortar sua pele como a brisa ártica antes de uma tempestade inevitável. Suas mãos se fecharam em punho, ainda escondendo o anel que pulsava suave sob o tecido simples do vestido, como se estivesse vivo, respirando a mesma ansiedade que varria o salão. Ela não era mais a serva invisível, mas uma peça fundamental num jogo antigo, cuja próxima jogada poderia redefinir todos os seus destinos. Idris contou as palavras com uma voz grave e lenta, como quem sabe que cada sílaba carrega um peso fatal. Sheik Zafir, o passado que você acredita enterrado não descansará em paz. Este anel, esta mulher, carregam a promessa e a ameaça de um sangue que muitos queriam esquecer, mas que agora exige justiça. O silêncio esmagador que se instalou após essa sentença fez o próprio ar vibrar, como se o palácio, envolto em ouro e seda, segurasse a respiração pela primeira vez em décadas. Zafir deu um passo à frente, as joias do seu turbante cintilando sob a iluminação cálida, firmando-se como o núcleo daquela tempestade prestes a explodir. Idris, fale claramente. O que é que está em jogo? Sua voz saiu firme, mas as sombras dos anos de solidão e medo desenhavam sombras profundas nos cantos da sua face. Idris ergueu o olhar, direto, inquebrável. Layla não é apenas uma herdeira perdida, disse, apontando sutilmente para ela, mas a única linha legítima de uma casa nobre que foi apagada pelas forças que buscam controlar este emirado. Aqueles insignificantes fios prata desse anel guardam um juramento de sangue, capaz de unir ou destruir famílias, impérios inteiros. O murmúrio percorreu a corte como o sopro quente do deserto em tempestade, causando olhares desconfiados e sussurros nervosos. Amira, com seus olhos de gelo fixos em Idris, permaneceu imóvel, absorvendo cada palavra, a expressão fria, como um inverno que tudo congela. Zafir sentiu o coração apertar, não apenas pela magnitude do segredo, mas pelo medo inédito que Layla havia despertado dentro dele. Um medo que não o fazia recuar, mas que queimava sua garganta como carvão em brasa. E por que esconderam isso dela? Ele perguntou, a voz carregada de mágoa. Por que permitir que a serva viva às sombras de seu próprio sangue. Layla levantou o queixo, a luz da lua filtrando-se pela janela, pintando seus cabelos de âmbar. Cada palavra sua era uma faísca acesa em meio à escuridão. Porque era mais fácil para todos fingir que eu não existia, respondeu com firmeza. Mas a verdade veio até mim, Sheik, e eu escolhi enfrentá-la, mesmo que isso signifique perder tudo. Zafir apertou a mão dela, um gesto firme e silencioso, que dizia mais que qualquer promessa. Aquela noite não seria apenas um confronto com o passado dela, mas uma batalha para salvar o que tinham começado a construir. Um império,
um amor. De repente, a porta do salão se escancarou. O barulho do vento do deserto invadiu o recinto, misturando-se ao murmúrio dos presentes, que agora se calaram diante da figura que surgiu no limiar, envolta em mantos sombrios que quase escondiam sua identidade. O homem parou, lento, imponente, seu olhar encontrou o Zafir, e por um instante o tempo se congelou. O silêncio foi quebrado por uma voz carregada de passado e ameaça. Sheik Zafir falou com uma entonação que parecia reverberar nos ossos. O que você acreditava enterrado voltou. O que você tentou esquecer está aqui para cobrar sua dívida. Um arrepio percorreu a espinha do sheik bilionário, enquanto seus olhos estreitavam, buscando aquele brilho antigo que carregava o peso da guerra, da posse e da sobrevivência. Atrás dele, Layla sentiu o mundo oscilar, o anel vibrar, como se avisasse do perigo que se aproximava com passos silenciosos, porém firmes. Idris deu um passo à frente, sua figura severa, lançando uma sombra longa sobre o mármore polido. Este homem, disse baixinho, mas firmemente, é Harun. Ele representa os inimigos que tentamos esconder em histórias desvanecidas. Mas agora, com Layla descendendo à luz, eles despertam prontos para destruir tudo. O salão tornou-se um caldeirão fervente de olhares atentos, bocas semiabertas em surpresa, respirações suspensas em antecipação. A mira, com sua expressão impenetrável, observava como se escolhesse o momento exato para jogar sua última peça. Zafir ergueu o queixo, a determinação inflamando seus olhos. Harun, se deseja cobrar dívidas, saiba que não temeremos o que vier. Este palácio é meu lar, Layla meu futuro, e juntos somos mais fortes do que qualquer sombra. Harun deu um sorriso frio, erguendo o queixo num gesto de superioridade. Então prepare-se, Sheik, porque o que está para começar não vai apenas testar o concreto das suas muralhas, mas o aço do seu coração. O vento do deserto voltou a soprar entre as colunas douradas, carregando folhas secas e um prenúncio silencioso de batalhas, de traições e de amores que se recusam a morrer. Layla apertou a mão de Zafir, buscando naquele contato a força para enfrentar as tempestades que se aproximavam. Mas em seus olhos brilhava um medo novo, não do que viriam a enfrentar, mas do que poderiam perder. O império do sheik bilionário estava prestes a ser abalado como jamais antes, e naquele instante, quando as sombras dançavam perante as chamas dos candelabros, uma voz sussurrou quase inaudível no coração do deserto. Nem todo amor sobrevive ao peso da verdade. O silêncio caiu pesado, mergulhando o palácio em uma escuridão carregada de promessas e ameaças. A hora da prova final estava apenas começando. A figura de Harun permaneceu imóvel por um instante que pareceu eternidade. Cada centímetro do salão parecia segurar a respiração, enquanto o olhar cortante dele cruzava com o Zafir, desafiando não apenas o homem, mas o sheik bilionário que havia por trás da máscara de poder. O ar, denso e quente, continha o cheiro inconfundível de incenso, misturado a uma tensão quase palpável, como se o próprio deserto sussurrasse histórias antigas de traições e glórias perdidas. Zafir, apesar do peso que carregava no peito, levantou o queixo com a dignidade de quem sabe que a batalha não é apenas dos músculos, mas da alma. Seus olhos verdes, agora em chamas de determinação e medo, não desviaram do intruso. A mão que antes apertava, quase que inconscientemente, a de Layla fechou-se em punho, firme e resoluta. Harun,
A voz do sheik cortou o silêncio como uma lâmina. Não vim para fugir das minhas sombras. Se você busca velhas dívidas, encontrará um homem pronto para enfrentá-las. O som de passos suaves e firmes advertiu que Layla caminhava devagar em direção aos dois. Seus olhos castanhos brilhando intensamente sob a luz dos candelabros de cristal. O anel antigo escondido sob seus trajes simples parecia pulsar com uma vida própria, como se os segredos contidos ali clamassem para não serem esquecidos mais uma vez. Sua respiração ritmada mistura-se à melodia invisível da tensão que crescia dentro daquele salão majestoso. Sheik. A voz dela saiu clara, quebrando a fragilidade momentânea da atmosfera. Esse homem não é apenas um fantasma do seu passado. Ele é o guardião de uma verdade que pode destruir tudo o que tentamos construir. Harun sorriu, porém sem calor. Seus olhos carregavam a frieza cortante de quem contempla o cadáver de antigas alianças. Verdade? Seu tom era venenoso. Apenas um lembrete de que o passado não se apaga com ouro ou promessas vazias. Layla, você é a chave. E também a ameaça para essa salvação impossível. O silêncio que se seguiu teve o peso das muralhas ancestrais do palácio, imunes às tempestades e aos sussurros do caos que se anunciava. Zafir apertou os lábios. As palavras que queria dizer se tornando um nó crescente em sua garganta. Ele viu em Layla um misto de força e fragilidade, como um oásis que resistia ao deserto implacável. Tá na hora de acabar com esse ciclo de medo. E, silêncio, ele declarou, os olhos encontrando os dela, epítome da coragem que ela precisava. Não podemos mais esconder nosso destino, nem nos esconder um do outro. Layla avançou, dando um passo político e simbólico que tirou o fôlego de muitos na corte. Seu rosto revelava a firmeza de uma mulher que nascera para desafiar o que quer que o mundo lhe impusesse. O coração dela martelava, mas não mais de medo, de esperança. Protegerei este império, Senhor, mesmo que para isso tenha que encarar as sombras do meu sangue, disse, olhando diretamente para Harun. Vim do exílio da verdade para tomar meu lugar e lutar contra aqueles que desejam vê-lo ruir. Harun ergueu a mão, chamou cada palavra, tornou-as uma sentença. Então preparem-se, avisou, porque aqueles que acreditavam estar esquecidos estão voltando para reivindicar o que lhes pertence. O murmúrio entre a corte foi imediato. Rostos se voltaram em choque ou repulsa, e muitos dedos começaram a se mexer, tecendo conspirações antes mesmo que as palavras acabassem. Zafir segurou mais firme a mão de Layla, como se pudesse protegê-la até do vento que o cercava. Naquele instante não era apenas um sheik que lutava por seu império, mas um homem lutando contra seus próprios fantasmas e pela mulher que ousava romper suas muralhas. Amira, a figura silenciosa até então, observava de pé, os olhos gélidos fixos nos dois. Um sorriso sutil, quase imperceptível, contornou seus lábios. Ela sabia que aquela noite marcaria o começo de uma guerra que ultrapassaria as fronteiras do palácio. Vocês terão inimigos que nem imaginam, murmurou para si mesma, muitos mais perigosos do que guerreiros armados. De repente, a grande porta do salão se abriu com estrondo, e um mensageiro entrou ofegante, trazendo notícias que selariam o destino daquela já explosiva noite. Majestade, começou, ofegante. Um contingente armamentista foi visto avançando pela fronteira oriental. Dizem que carregam símbolos outrora banidos, anunciando que o passado está literalmente marchando contra vocês.
Zafir fechou os punhos com força, a pele estremecendo sob a pressão invisível que o destino impunha. O peso da coroa parecia pesado demais, mas o brilho nos olhos dele nunca fora tão intenso. Ele pegou a mão de Layla de forma firme, um gesto silencioso e poderoso de união. O que construímos aqui é mais forte do que qualquer espada, disse. A voz rouca de emoção e desafio. Juntos enfrentaremos a tempestade e seremos a luz que não se apaga. Layla assentiu, sentindo seu coração pulsar em uníssono com o dele. A esperança e o medo dançavam ali, entrelaçados, ameaçando despedaçar ou fortalecer aquele elo impossível. Enquanto os ecos das palavras se dissipavam pelas paredes douradas, um vulto sutil se movia nas sombras do corredor adjacente, invisível para todos, menos atento. Um murmúrio baixo, quase inaudível, escapou da escuridão, carregando o peso de uma sentença sombria. O que eles não sabem é que o maior inimigo está mais próximo do que imaginam. O silêncio retornou ao salão, porém agora trazia consigo uma nova ameaça. Uma que poderia destruir não só impérios, mas corações e destinos entrelaçados. O silêncio que pairava no salão era pesado, quase palpável, como se o próprio ar aguardasse por um desfecho. Zafir fitava Harun, a figura sombria que vinha para cobrar dívidas do passado. Seus olhos verdes, inflamados pela determinação, não se desviaram do olhar intenso e implacável do inimigo. Ao seu lado, Layla segurava firme sua mão, como se por aquele gesto pudesse transmitir toda a força que ambos precisavam. O tempo parecia se dilatar, e por um breve instante, só havia aqueles quatro: Zafir, Layla, Harun e Idris, testemunhas do equilíbrio prestes a ruir ou se reconstruir. Mas foi o sheik bilionário quem, com voz firme e decisão inabalável, quebrou o peso das incógnitas. Harun, você diz que carrego dívidas, mas não temo o passado, afirmou, o turbilhão em seu peito traduzido em palavras carregadas de um poder contido. Hoje, não sou mais o homem que fechou seu coração em muralhas de orgulho e medo. Hoje, sou alguém que está pronto para lutar pelo amor que encontrou. Harun estudou com uma frieza cortante, mas algo na firmeza do sheik o deteve momentaneamente. A tensão no ambiente não diminuiu, mas uma fagulha de respeito inesperado surgiu entre os ânimos. Layla, então, afastou o véu da dúvida que ainda pairava entre eles. Seu olhar, antes marcado por sombras de insegurança, agora irradiava coragem e resolve. Meu passado não é uma sentença, declarou com voz que vibrava com a força do deserto sob o sol escaldante. É a raiz que me fortalece para crescer e iluminar este novo caminho. Ao lado do sheik, escolho não apenas o amor, mas a luta por um futuro justo e verdadeiro. O murmúrio da corte, que há pouco aguardava ansioso, se transformou em um silêncio absoluto, como se o mundo inteiro seguisse aquele momento de entrega e decisão. Zafir apertou a mão de Layla, sentindo cada batida acelerada, cada respiração compartilhada. Em seu coração, o antigo peso da rejeição e solidão começava a se dissipar. Este anel, falou ele, olhando para o símbolo escondido sob as vestes simples da amada, carrega a história de uma linhagem que muitos quiseram esconder, mas que eu agora escolho honrar. Não só por você, Layla, mas por todos aqueles que acreditam que o amor e a verdade podem vencer até as sombras mais densas. No corredor, a presença silenciosa de Amira se fez sentir. Ela adiantou-se, seus olhos gélidos suavizando, pela primeira vez, num brilho quase de aprovação.
Vocês provaram, Sheik, que o verdadeiro poder não reside apenas em ouro ou exércitos, mas na coragem de escolher. A luz mesmo quando o destino ameaça a escuridão, disse com uma voz calma, resoluta. O clima tenso começou a se transformar. Os membros da corte, antes reticentes ou desconfiados, reencontraram esperança na união improvável entre Zafir e Layla. A presença firme da heroína transformava cada olhar, mostrando que a força verdadeira desponta onde menos se espera. De repente, Idris fez um gesto para que portas laterais se abrissem, revelando mensageiros e soldados que garantiriam a segurança do palácio. As ameaças que vinham das fronteiras seriam enfrentadas, mas agora com a certeza de um líder renovado e um amor que os fortalecia. Em meio àquela atmosfera de alívio e renovação, Zafir levou Layla até o jardim do palácio, onde as primeiras flores da primavera começavam a despertar sob o luar prateado. A brisa morna acariciava seus rostos, enquanto ambos caminhavam lado a lado, não mais como senhor e serva, mas como parceiros de uma história reescrita pela esperança. Ele segurou o rosto dela com delicadeza, os dedos traçando contornos que já conheciam a alma. Seus olhos refletiam a paz conquistada após tantas noites de batalha interna. Prometo, Layla, que juntos construiremos um império, onde o amor será a pedra fundamental, disse, com um sorriso sincero, tão raro quanto precioso. Ela retribuiu aquele sorriso, sentindo a leveza que nasce depois da tempestade. Entre as pétalas que dançavam suavemente ao vento, seus lábios se encontraram num beijo, que selava não apenas uma união, mas uma vitória do coração. Enquanto o sol começava a atingir o horizonte com tons dourados, anunciando um novo dia, a paz se instalava finalmente no Emirado. Ruídos de celebração surgiriam em breve. Mas por ora, o silêncio harmonioso falava mais alto. No salão principal, Amira caminhava entre os nobres, compartilhando um brilho de esperança e mudança. Idris observava os preparativos para a reconstrução, confiante de que desta vez a justiça e a verdade prevaleceriam. E no centro de tudo, Zafir e Layla contemplavam o futuro que escolheram, juntos e livres. A sombra do passado ainda sussurrava longe, mas a força do seu amor criava uma muralha que nenhuma tempestade poderia derrubar. A jornada fora longa e marcada por provações, mas o fim que agora se desenhava era perfeito. O sheik bilionário e sua amada, vitoriosos não só diante dos inimigos, mas sobre os medos que insistiram em aprisioná-los. Sob o céu luminoso do deserto, não havia mais espaço para dúvidas ou fantasmas, só para o amor que, enfim, florescia pleno.